Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui com o nosso conteúdo, eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios problemas, tá? Que obviamente a gente, né, vai resolvê-los utilizando e manipulando matrizes, né, e todas as suas propriedades, né, índice, compartimento, índice de linha, índice de coluna, enfim, tá? Esses exercícios aqui, como eu tive pouco espaço nos slides para elaborar esses enunciados, os exercícios vão estar um pouco mais objetivos, né, como vocês podem estar vendo nesse aí, por exemplo, né, os exercícios vão estar um pouco mais objetivos no enunciado, tá? Em comparação aos enunciados das atividades que vocês têm visto aí quando eu disponibilizo para vocês fazerem, tá? Então aqui vai ser o enunciado está um pouco mais objetivo para a gente não perder muito tempo interpretando, abstraindo, não tem uma historinha por trás para você compreender o que precisa ser feito utilizando matrizes. Basicamente está mais objetivo, porém, né, você vai ter que utilizar a matriz, conceito de matriz, ou até conceitos anteriores, como por exemplo vetores, né, para resolver esses exercícios, tá bom? Então, começando pelo exercício número 1, esse exercício diz o seguinte: implemente um algoritmo que leia da entrada uma matriz de números inteiros, tá? Apelidei essa matriz de A, tá? Então, leia da entrada uma matriz de inteiros 4 por 4. O que significa esse 4 por 4? Isso significa que a minha matriz vai ter 4 linhas e 4 colunas. Portanto, eu vou ter que ler da entrada 16 números inteiros, correto? Se eu tenho 4 linhas e em cada linha tem 4 colunas, então minha matriz vai ter 16 elementos, perfeito? O que mais? Só até aqui. O que a gente pode incluir de observação? Vamos ver se vocês estão lembrados. Isso, essa matriz, ela é chamada de matriz quadrada. Por quê? Porque a matriz possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Quando eu tenho uma matriz que possui número de linhas e colunas iguais, então essa matriz ela pode ser chamada de matriz quadrada. Beleza? Vou colocar aqui do lado, tá? Se você boiou, não entendeu nada do que eu falei aqui até o momento, sugiro que você pause esse vídeo e retorne lá para os primeiros exercícios de matrizes, tá? Inclusive eu vou deixar o link desses vídeos iniciais aqui embaixo na descrição deste, beleza? Tá, continuando. Imprima na saída o número de linhas e o número de colunas nulas dessa matriz. Então você vai ter que ler da entrada uma matriz 4 por 4 e verificar e contar quantas linhas e quantas colunas essa matriz em questão possui. Tudo bem? Por exemplo, tá? Aproveitando isso aqui, ó. Por exemplo, se os elementos informados para a matriz em questão forem esses aqui, então o seu algoritmo vai ter que imprimir na saída que essa matriz em questão possui 2 linhas nulas e uma coluna nula. Beleza? Beleza, pessoal? Tem a possibilidade da matriz não possuir nenhuma linha e ou nenhuma coluna nula? Tem, né? 0 linhas nulas e 0 colunas nulas, por exemplo, tá? Só para reforçar isso aqui, né? Eu coloquei um exemplo aqui, tá vendo? Esse exemplo, como o próprio nome diz, né? É uma situação hipotética que eu apresentei para vocês, para você compreender, né, de forma complementar o que o enunciado está pedindo para você implementar, tá? Não significa que você vai ter que declarar uma matriz 4 por 4 e já inicializar a matriz 4 por 4 com esses valores, beleza? Fica a dica aí, tá bom? Então vamos lá. Eu abri uma nova página aqui. Deixa eu colocar aqui umas linhas para facilitar na hora de exibir as coisas, tá? Bom, acho que eu não vou conseguir apagar esse desenho porque eu fiz uma junção de PDFs, mas enfim, tá? Tem duas matrizes aí, né? A primeira matriz, essa aqui eu vou chamar ela de A, né? E essa outra aqui eu vou chamar de B, só para diferenciar uma da outra. Primeiro passo, né?
antes de começar a escrever as coisas, eu gosto de desenhar, de rabiscar algumas ideias, né? Que eu vou ter que fazer para implementar um algoritmo que faça o que o enunciado está solicitando, né? Bom, dada essa matriz que é a mesma do exemplo ali anterior, a matriz A, né, de forma intuitiva, a ideia mais intuitiva vai ser o quê? Eu vou ter que contar coluna por coluna, né? Verificar, na verdade, né? Coluna por coluna com relação aos elementos nulos. E o mesmo vale para as linhas. Eu vou ter que percorrer linha por linha e verificar quais das linhas possuem todos os elementos nulos. E o mesmo vale para colunas, tá? Alguém já pode, aí deve ter pensado, simples, né? Percorre linha por linha, soma todos os elementos de cada linha e verifica se a soma dos elementos dessa linha vai ser igual a zero. Se for, então essa é uma linha nula. Até pode ser, né? Essa ideia talvez funcione para o exemplo da matriz A, né? Veja, a primeira linha, se eu somar aqui, dá 6. A segunda linha dá 15. A terceira linha, soma dá 0. A quarta linha também dá 0. Vamos tentar fazer para as colunas, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Para as colunas. A primeira coluna, soma dá 5. A segunda dá 0. A terceira dá 7. E a quarta dá 9, né? Para essa situação, se eu somar as linhas e somar as colunas, até que talvez dê certo. Porém, como se trata de uma matriz de números inteiros, então significa que eu posso aceitar números positivos, o zero, né? Ou números negativos. Então, essa ideia utilizada como exemplo aqui na matriz A não vai ser válida para a situação B. Veja, se eu somar os elementos da primeira linha, quanto que vai dar? Dá 0, né? Menos 2 com mais 2, dá 0. O que mais? Aqui, tá? 15. Aqui, dá 0 e aqui dá 0, né? Então, nesse caso, a ideia que a gente utilizou para a matriz A já não funcionaria para a matriz B, porque o meu algoritmo não pode imprimir na saída que essa matriz B possui 3 linhas nulas, porque não é verdade. Uma linha só é considerada nula se todos os elementos dessa linha for igual a 0. Tudo bem? Então, sugiro que você pause o vídeo nesse momento, tá? E tente pensar em uma possibilidade de como implementar um algoritmo para resolver esse problema, tá? Eu volto em instantes com uma possível resolução para esse problema. Beleza? Até já. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma possível resolução para esse problema, tá? De novo, não é a única e exclusiva solução correta para resolver esse problema, tá? Certamente, se você tentou fazer aí, você deve ter pensado de forma diferente da que eu vou apresentar aqui, tá? Essa solução que eu vou apresentar para vocês vai envolver a utilização de um conteúdo que a gente viu anteriormente, vetores, tá? Então, eu vou apresentar essa resolução, não vai ser a melhor, nem a pior, mas é para a gente revisar, rever o conceito que a gente viu recentemente, tá bom? Bom, basicamente, né, até alguns momentos atrás, a gente discutiu o que precisaria ser feito de forma intuitiva, né? Eu vou ter que percorrer linha por linha e fazer o que com cada linha? Contar, né? Quantos zeros aquela linha possui. E o mesmo eu vou ter que fazer para cada coluna, certo? Eu vou ter que percorrer coluna a coluna e verificar quantos zeros aquelas colunas possuem, né? Então, o que caracteriza uma linha ou uma coluna serem nulas? Né? Se todos os elementos serem iguais a zero, né? E como que eu identifico se todos os elementos daquela linha ou daquela coluna são iguais a zero? Contando, né? Mas esse contador precisa ser igual a quanto? Isso, o contador precisa ser exatamente igual à quantidade de linhas ou a quantidade de colunas, nesse caso igual a 4. Né? Então,
Por exemplo, a linha de índice 2, ela é uma linha nula porque possui 4 números 0, né? Ou a coluna de índice 1 é uma coluna nula porque ela também possui 4 números 0 nessa coluna, certo? Então, como eu vou precisar de contadores, né? Eu falei que eu vou utilizar vetores para resolver esse problema, então eu vou desenhar aqui do lado, tá? Eu vou colocar um vetor nesse formato, tá? Esse vetor, vou colocar um nome aqui de conte-linhas, né? Certo? E cada compartimento eu vou inicializar com 0, tá? O mesmo eu vou fazer aqui, deixa eu desenhar aqui mais para cima. O mesmo eu vou fazer para as colunas, tá? E eu vou chamar esse vetor de conte-col, tá? Vou colocar tudo 0 aqui dentro também. Inicialmente essas coisas, conteúdo é 0. E aqui bem em cima eu vou colocar os índices, tá? Em preto. Né? Se o meu vetor tem tamanho 4, então os índices vão de 0 até 3. Ah, mas o vetor conte-linha está em pé e a gente só viu deitado. Tanto faz a representação. O que importa é que o vetor ele é uma variável, o desenho está representando uma variável composta homogênea unidimensional, uma única dimensão, né? Só uma linha, ou vertical ou horizontal. Né? A matriz é bidimensional, então tem 2 sentidos. Né? Isso que diferem as duas coisas. Beleza, pessoal? Qual que vai ser a ideia aqui? Como eu vou precisar de contadores, né? Contadores. Eu vou utilizar como variável de apoio esses 2 vetores, tá? E aí, qual que é a ideia? Eu vou percorrer os elementos da primeira linha e vou contar quantos zeros essa linha de índice 0 da matriz possui. Quantos zeros cada linha possui. O resultado disso, né, a quantidade, eu vou guardar onde? Em cada compartimento do vetor respectivo. Certo? Eu vou percorrer linha por linha e guardar a quantidade de zeros de cada linha da matriz em um compartimento desse do vetor conte-linha. Beleza? O que mais? Eu vou fazer o mesmo para o vetor conte-col. Vou percorrer coluna por coluna e contar, né, quantos zeros possui em cada coluna. O resultado, a quantidade de colunas, a quantidade de elementos de números 0 de cada coluna, eu vou guardar em um compartimento respectivo do vetor conte-col. Beleza? Por que eu circulei os índices de linha e coluna aí da matriz conforme vocês estão vendo? Porque coincidentemente, vamos olhar aqui, ó, deixa eu ver como que eu vou fazer um destaque. Vamos olhar só para a linha 0, a linha de índice 0 da matriz A, né? Vocês entenderam o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos zeros tem na linha, em cada linha, né? Especificamente na linha 0. Essa quantidade eu vou guardar aqui na primeira posição, né? Se eu fosse executar rapidamente, quantos zeros tem na linha 0 da matriz A? 1. Então é como se o meu vetor guardasse 1 aqui. Né? Próxima linha, essa, linha 1. Quantos zeros tem nessa linha? 1 também. Faço para o 2, linha 2, né? Tem 4 zeros. E a linha 3 também 4 zeros, certo? O que mais além disso? Né? Lógico, para as colunas é similar. Mas o que vocês enxergam de relativo em relação a matriz e ao vetor que estão sendo manipulados aí? Exatamente, né? Quando eu estou na linha, percorrendo a linha 0 para contabilizar quantos números zeros tem nessa linha de índice 0 da matriz A, né? Depois que eu percorri toda essa linha, contando quantos zeros existem, né, nessa linha, aonde que eu vou guardar
o resultado, essa quantidade? Na posição do vetor contílinea de mesmo índice da linha da matriz A. Veja, quando eu percorro a linha 0, eu guardo a quantidade no índice 0 do vetor. Quando eu percorro a linha 1, eu guardo a quantidade no índice 1 do vetor. Percorro a linha 2 de A, da matriz A, guardo a quantidade no índice 2 do vetor contílinea, e assim sucessivamente, tá? Então, por isso que eu circulei esses índices das matrizes, o índice de linha e coluna, porque são exatamente os mesmos índices. Quando eu fizer referência a uma determinada coluna, um índice de coluna, para eu acessar o respectivo compartimento no vetor, eu uso o mesmo índice que eu estou fazendo a referência para a coluna, tá? Na matriz. Beleza? Então a ideia basicamente vai ser essa, né? Então, deixa eu remover essas setas aqui, tá? Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4, né? E aí se eu executar aqui também, deixa eu ver quanto que vai dar. Aqui vai dar 2, 4, 2, 2, certo? Quantidade de zeros, tá? De novo, pessoal. Em laranja aí, a quantidade de zeros aí em cada compartimento do vetor, dos vetores aí, tá? Aí depois, né, não acabou ainda, eu preciso percorrer esse meu vetor, contílinea, e verificar quantos compartimentos são iguais 4, possuem o valor 4. Por quê? O valor 4 indica que aquela determinada linha ou aquela determinada coluna é nula, porque todos os elementos são iguais a zero. Tá? Então, eu preciso contar quantos elementos iguais a zero tem em cada linha ou em cada coluna, e depois eu preciso contar quantas dessas linhas possuem todos os elementos, ou quantas dessas colunas possuem todos os seus elementos iguais a zero. Tá? Então, a ideia, basicamente, é essa. Se você não entendeu, sugiro que volte o vídeo e reveja quantas vezes for necessário para entender essa ideia que eu vou implementar agora. Tá? Então, eu vou deslocar aqui um pouco a minha tela e trazer aqui o Portugal Web Studio à direita. Beleza? Bom, pessoal, então, para implementar toda essa ideia, eu já trouxe algum código aqui pré-escrito aqui para a gente não perder muito tempo, né? O que eu fiz aqui? Eu declarei inicialmente a minha matriz 4x4, 4 linhas e 4 colunas, variáveis I e J que provavelmente, né, certamente eu vou utilizar para percorrer os índices da minha matriz, né, índice de linha e índice de coluna. Duas variáveis, LN e CN, que significam linhas nulas e colunas nulas, tá? Que estão inicializadas inicialmente com 0, tá? Dois vetores, né? Conte 0 de linhas e conte 0 de colunas, que eu já fiz aqui uma jogada de inicialização no momento da declaração, todos os compartimentos estão inicializados com 0 nessa declaração. Aqui, faço a leitura dos elementos da minha matriz, né? Como o exercício não especificou aqui a leitura, né? Como que vai ser a leitura desses números e o armazenamento na matriz, então vamos admitir, vamos supor, né? Vamos assumir que a leitura vai ser da forma convencional, da esquerda para a direita, de cima para baixo, como a gente está bem acostumado a ver, tudo bem? Então, deixa eu voltar o desenho aqui. Então, basicamente, isso aqui faz a leitura dos números e guarda na matriz nessa orientação que eu mencionei anteriormente. E agora eu preciso fazer, né, implementar toda essa ideia que a gente discutiu até o momento. Né? Então, vamos fazer primeiro de linhas, né, que eu acho que é o mais fácil. Né? Para eu percorrer linha por linha, o que eu preciso, como que eu estruturo os meus paras, né, os blocos de repetição, né? De forma similar ao que a gente fez aqui, o que eu fiz aqui anteriormente, né? Veja, eu tenho um para
com o i começando em 0, variando até 3, né? Aumentando de 1 em 1. Para cada i, eu percorro um índice de coluna, ou seja, eu inicializo um j começando em 0 e indo até 3, aumentando de 1 em 1. E aí, essa estrutura de repetição, a gente já, já entendeu anteriormente, né? Lá no começo do conteúdo, que essas estruturas de repetição fazem o percurso na matriz da esquerda para a direita e de cima para baixo, ou seja, linha por linha, beleza? Então eu vou repetir isso aqui, tá? Já que eu vou ter que percorrer linha por linha para fazer aquela contabilização, né? Beleza? Então, aqui, né, se eu fizer referência desse formato aqui na minha matriz, eu vou percorrer os elementos linha por linha. Para cada elemento daquela linha, eu preciso contabilizar os zeros, né? Então, eu vou verificar o seguinte, se o elemento armazenado na linha I, coluna J, se ele for igual a zero, significa que naquela linha, naquela coluna, índice de linha e coluna, tem um elemento zero. Então, conte zero linha, na posição I, recebe o conteúdo que ele tem. Faltou o I aqui, mais 1, certo? Lembra que eu falei, né? O mesmo índice que eu uso para referenciar a linha na matriz, eu vou utilizar para referenciar o compartimento do vetor. Né? Isso vale para a linha quanto para a coluna. Né? Índice de coluna em A sendo 0 é o índice 0 do vetor conticol. Né? E assim sucessivamente. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Percorrer coluna por coluna e fazer essa mesma contagem, só que ao invés de eu guardar aqui no vetor contilinho, eu vou guardar no vetor conticol, né? Eu chamei de cont 0 col. Então, eu vou, para não gerar muita confusão aqui, né? Eu não vou deixar os paras iguais, eu vou tentar usar a mesma variável i para percorrer linha e a mesma variável j para percorrer coluna. Só que agora, para eu percorrer coluna por coluna, o que eu preciso fazer? Inverter a ordem dos paras. Né? Eu preciso colocar assim, um para da coluna iniciando em 0, né? O índice j que eu vou utilizar para referenciar as colunas começando em 0, né? Indo até 3, j recebendo j mais 1, ou seja, passo 1. Para cada coluna, para cada índice j da coluna, eu inicializo um para com i começando em 0, indo até 3, né? Ou seja, para cada coluna, eu vou ter um índice de linha de 0 até 3. Então, eu vou variar as linhas mais... Né, perdão, eu vou variar mais as linhas do que a coluna. Né? Nesse caso, a coluna fica fixo por mais tempo. Ela fica por um bom tempo fixo, né, para percorrer todas as linhas. Depois que acabam as linhas, eu vou para a próxima coluna. E eu percorro todas as linhas daquela coluna. E esse é o percurso coluna por coluna. Tudo bem? Então, aqui eu faço a mesma pergunta. Né? Se conteúdo da matriz A no índice de linha I, coluna J for igual a 0, então, conte 0 qual é? Na posição J, recebe, conte 0 qual na posição J mais 1. Certo? Bom, aí vocês vão me perguntar, professor, mas aqui em cima o senhor colocou A e J, e aqui embaixo também é A e J? Sim, né? Porque o que vem primeiro? A linha e depois a coluna. O que está diferenciando uma da outra? Além dos nomes dos vetores, né? O que está diferenciando é a ordem dos paras. Aqui eu estou variando coluna por coluna, enquanto que aqui eu estou variando linha por linha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Veja que a referência está aparentemente igual aqui na matriz, mas a ordem de acesso desses elementos está diferente. Tá? Então, tome muito cuidado e se ficou com dúvida, algo não ficou claro, pause esse vídeo, execute passo a passo esse trecho de código para você compreender. Tá? Não avance o vídeo enquanto isso aqui não ficar claro para você. Tudo bem?
Então, vamos lá. Depois que eu percorri todas as linhas e contei quantos zeros tinha em cada linha, percorri todas as colunas e contei quantos zeros tinha em cada coluna, o que eu faço agora? Eu percorro esses vetores, né? Então, eu vou colocar um par aqui com i de 0 até 4, passo 1, tá? O que eu preciso verificar em cada um desses vetores? Se o conteúdo deles é igual a 4, que é o que me interessa, né? Se o conteúdo de algum desses compartimentos de cada um desses vetores for igual a 4, significa que naquele índice, na matriz, eu possuo uma linha ou coluna nula. Então, é essa informação que me interessa. Tudo bem? Então, vou fazer isso. Ó. Se conte 0 linhas, posição i for igual a 4, então, linhas nulas recebe o conteúdo dela mais 1. Tá? Essa variável linhas nulas é o que vai conter a quantidade de linhas nulas da minha matriz. É o meu contador de linhas nulas. O vetor conte 0 linhas é um contador, é um vetor de contadores, né, de zeros de cada linha. Tá? E o mesmo vale para colunas. Então aqui eu tenho dois tipos de contadores, né? Um para contar os zeros e um para contar a quantidade de linhas nulas. Tá? E aí eu posso aproveitar esse mesmo para, como os meus vetores conte linha e conte coluna são de mesmo tamanho, eu posso aproveitar o mesmo para, a mesma estrutura de repetição para verificar com relação às colunas. Né? Se isso aqui for igual a 4, então colunas nulas recebe colunas nulas mais 1. Certo? Eu estou usando o mesmo índice, porque não preciso fazer dois pares distintos para percorrer um e depois percorrer outro. Até poderia, né? Mas posso aproveitar aqui já, até para o nosso tempo não ficar muito, muito longo aqui no vídeo. Né? E aí depois, né, só exibir na saída. A matriz possui tantas linhas nulas e tantas colunas nulas. Tá? Bom, eu vou fazer dois testes aqui rapidão com esses dois exemplos, só para a gente verificar se esse nosso algoritmo, essa nossa ideia que a gente construiu até aqui, está correta, está funcionando perfeitamente, beleza? Então bora lá. Perfeito, né, pessoal? Veja, a matriz possui duas linhas nulas e uma colunas nulas, né? Talvez a gente pode colocar assim, ó, um S aqui, só para melhorar, né, os nossos professores de português aí de plantão, para não falar assim, professor Wesley está ensinando um erro de português lá na disciplina dele, né? Tá? Então vamos colocar assim, só para caso de ter uma ou nenhuma, né? Daí a gente atende esse problema, resolve esse problema, tá? Agora eu vou fazer o teste para esse segundo. Esse segundo tem que me imprimir na saída que tem uma linha nula e uma coluna nula, né? Pronto, a matriz possui uma linha nula e uma coluna nula. Beleza, pessoal? Então, vou ficar por aqui hoje, tá? Espero ter ajudado vocês a resolver e compreender, né, essa resolução. Agora são problemas um pouco mais, vamos dizer assim, complicados, mas que tenho certeza que vocês conseguem resolver com tudo que a gente viu até o momento. Tá? O que vai mudar é a forma de manipulação, né, da estrutura, vetor, matriz, né, o formato que a gente vai manipular essas estruturas. Tá? Mas o principal, né, vocês já têm conhecimento através dos vídeos. Então, se você ficou com alguma dúvida, né, compreensão da resolução ou algum conceito inicial de matrizes, né, eu recomendo que você retome todos os vídeos iniciais, se for necessário, de vetores ou até mesmo de matrizes, tá, pessoal? Então, até a próxima, pessoal!